Seguimos ao vivo, 8 horas e 45 minutos, para você que nos acompanha pela televisão ou por meio do rádio, na CNN Rádio, na transmissão ao vivo do Liberdade de Opinião. Ricardo Baronovski é quem nos espera aqui no nosso estúdio da CNN na Avenida Paulista. Ricardo, bem-vindo. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia. Vamos lá, então, falar sobre as prévias do PSDB, que no fim das contas, não é, Ricardo? Passamos tantos dias aqui na expectativa para que chegasse o domingo, para ver quem de fato receberia o maior número de votos, mas algo aconteceu no aplicativo que receberia os votos. O PSDB suspendeu as prévias, então, que vão definir o candidato à presidência, depois do aplicativo de votação apresentar problemas. Então, o cenário é esse que você está vendo aí, todo o evento montado, os candidatos ali no palco, incluindo Tomás Covas, o filho do ex-prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. E estão na disputa o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e também Arthur Virgílio. Apenas 8% dos tucanos cadastrados conseguiram votar. A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a responsável pela criação do aplicativo, garantiu que os votos registrados ontem não vão ser perdidos e também garantiram que a segurança do sistema não foi afetada. Houve divergência ali dos pré-candidatos quanto à remarcação da divulgação desse voto ou quaisquer medidas novas que tenham de aparecer. Uns defendem que essas medidas devem ser tomadas em poucas horas, outros defendem que até domingo desta semana e depois disso não pode passar. Enfim, Ricardo Baronovski, todo esse imbróglio envolvendo a votação pode de fato prejudicar algum dos candidatos? A gente pode de repente se surpreender com um novo resultado? Perfeito, Elisa. Algum candidato não, se não todos, se não o próprio partido. Episódio traumático para o PSDB. Eu não sei se você se recorda, mas no debate da CNN, aquele clima amistoso de união, coesão partidária, a qual eu já tinha sinalizado semana passada, de que aquilo era uma quimera, aquilo era um ajuste entre os candidatos, a fim de aparentar uma união e coesão partidária, agora se revela um maior racha do que nunca. Eu não sei também se você se recorda, mas o Arthur Virgílio, no meio do debate, ele fez... Inclusive, era uma pergunta para um dos candidatos e ele direcionou para ambos os candidatos. Tanto Eduardo Leite quanto João Dória, vocês se comprometem, assim que sair o resultado das pesquisas, a não abandonar o PSDB? E ficaram naquela resposta: estou aqui desde os 16 anos, não vejo outro partido, mas nós sabemos ali que o clima é bastante acirrado, aquele clima atrás das câmeras de uma eleição intrapartidária muito tenso, agora então se torna pior ainda. Existe um racha muito grande no PSDB. Eu arrisco dizer, Elisa, que o candidato do PSDB ele vai ter 2 escrutínios, vai ter 2 desafios, 2 eleições, não só 2022, mas ele vai ter a primeira eleição dele, que assim que ele sair vitorioso, ele vai ter que conquistar a unidade partidária. E aí virão nomes como Alckmin, Aécio Neves, o candidato derrotado, reestruturar a união partidária. Mesmo que aquele partido tivesse 100% de coesão, já seria muito difícil disputar o que ele chama de terceira via. Agora, então, instituído esse racha, o partido, o candidato vencedor, sai mais fragilizado do que nunca. Mas temos um vencedor aí. Com certeza o vencedor deste episódio traumático na eleição intrapartidária é o Moro, que corre sozinho pela terceira via. Vamos trazer então aqui o próximo assunto para poder ouvir a sua opinião na sequência. Ricardo Baronovski, agora às 8 horas e 49 minutos. O Tribunal de Contas da União negou no fim de semana o afastamento do presidente do INEP, o Danilo Dupas. Esse pedido foi feito por deputados depois daquelas denúncias de ex-funcionários da pasta. Segundo esses ex-funcionários, teria havido interferência do governo na gestão e também teria havido falta de segurança no Enem. Enem que teve o primeiro dia de provas ontem. Vocês estão vendo aí a imagem. Os candidatos que carregam seus comprovantes de inscrição, suas canetas e muitos sonhos, não é? Naquela fase da vida em que a gente está planejando e sonhando entrar de fato na universidade. O ministro do TCU, Walton Alencar Rodrigues, decidiu levar a plenário a proposta de auditoria nas questões do exame. No domingo, 6 ex-ministros da Educação escreveram uma carta sobre a crise no INEP, afirmando que jamais houve uma crise tão profunda na instituição. Eles ainda escreveram que a permanência
violência da atual gestão é insustentável. Ricardo Baronovski, quero te ouvir primeiro a respeito dessa situação dentro do INEP e da possibilidade de ter havido, eu digo possibilidade porque é preciso que exista uma investigação, não é só por meio de uma denúncia que a gente já pode tomar as conclusões. A possibilidade de ter havido uma interferência na gestão do INEP e alguma interferência em questões da própria prova. Quero te ouvir sobre isso e mais, se os candidatos devem ficar preocupados em algum aspecto. Costumo dizer, Elisa, aqui no Brasil a gente tem um problema e na hora que a gente vai resolver esse problema a gente arruma outro. Você entra com um problema e sai com dois, né? São esses tipos de situações aí que escancaram a falta de pragmatismo, né? Às vezes aquele discurso um pouquinho mais traumático na véspera de prova, olha, a prova terá a cara do governo. Até às vezes uma fala um pouco impensada, tal, mas dizendo o quê? Que a prova ela tem a cara de Estado, não a cara de governo. Eu vi ontem o professor aqui, nosso Rodrigo Maia, contando que a prova foi técnica e principalmente que ela foi de Estado e não que ela foi de governo. E não falo pessoalizando este governo, o anterior, seja qual for o governo, e esse exame vai continuar sendo aplicado por muitos anos ainda, ela não pode ter vínculo partidário. Não me interessa as idiosincrasias, o que rege o exame desse, nacional, é a impessoalidade e a técnica. E acertou o exame ao fazer a prova multicultural, valorizando a diversidade, valorizando as minorias. Trago até aqui, dei uma olhadinha na prova ontem, Elisa, ó, Guimarães Rosa, 2 textos de Machado de Assis, Lima Barreto. É o que o aluno de ensino médio está acostumado a estudar, não teve surpresa. Explorou a cultura popular, Zé Ramalho, mas também tiveram os temas de todas as bandeiras, né? Racismo, escravidão, indígenas, minorias, direitos da infância. E por mais que alguém critique esses temas, eu costumo trazer a seguinte reflexão. Esse é o primeiro ponto. O exame nacional, diferente de um vestibular, que é um pouco mais técnico, gramática pura, exatas de maneira mais intensa, o exame nacional ele tem um ar crítico. Porque desse primeiro vestibular do ensino médio, daí sairão médicos que ocuparão os rincões do país, que precisarão entender as diversidades culturais. Naquele posto de saúde, no local distante de onde ele fez a sua formação, o que rege aquele hábito local? Mesma coisa um jornalista, eu estava aqui acompanhando vocês, passaram por diversos temas, meio ambiente, minorias, direito, foi para economia. Ora, também tem que ter uma visão crítica. Advogados, no trato com o cliente, um juiz, um promotor, tem que conhecer a realidade do país. E o país tem uma realidade multifacetada e complexa. Não existe um interesse hegemônico. Olha, o país é composto de tal cultura. Estava vendo até alguns dados ontem, né? O Brasil é o país que mais tem portugueses fora de Portugal, mais tem japoneses fora de Japão, mais tem negros fora da África. Então você veja, é um país multicultural, multifacetado. Então o exame nacional tem que reunir todas essas qualidades. E agiu muito bem, foi técnico, objetivo, imparcial e explorou os setores culturais. Mas eu termino, Elisa, com o tema da redação. Me chamou muita atenção, não só porque sou um profissional do direito, gosto bastante da lei de registro público, do Código Civil, mas é um tema difícil. Um tema digno de concurso de cartório, de registrador, né? Existe um concurso muito difícil de cartorários, né? Cartório mesmo de imóveis, de notas, e ele trouxe um tema importantíssimo, a invisibilidade e o registro civil. Hoje, mais de 3 milhões de pessoas não têm registro civil, embora a Constituição Federal consagre como um direito gratuito aos reconhecidamente pobres a certidão de nascimento. E o que isso implica na nossa vida? Essa pessoa não consegue resolver os problemas mais simples da vida dela, não consegue receber direitos sociais, não consegue receber, por exemplo, auxílio emergencial, Auxílio Brasil, a pessoa está invisível, eu diria uma morte civil antecipada, por mais que a Constituição assim assegure. Termino com aquele livro do Graciliano Ramos, Vidas Secas, onde o filho do Fabiano era conhecido como o menino mais velho e o menino mais novo. Já mostra ali que isso é um problema social grave, um problema que não é divulgado, e o Enem vem escancar esse tema social. Na minha visão, agiu muito bem a redação do Enem. Por isso que o Enem carrega uma nobreza, não é?
porque você traz questões de conhecimento geral, é uma prova que visa compreender até que ponto o aluno, mais do que responder questões exatas, até que ponto ele tem a capacidade de refletir o mundo, de observar de maneira crítica aquilo que acontece em nosso mundo e observar que tantos brasileiros estão absolutamente invisíveis, que não existem, não é? Tá aí o desafio de fazer o jovem. Eu digo jovem porque geralmente os candidatos são jovens, né? Mas também tem muita gente experiente, muitos adultos experientes que participam do Enem. Bom, Ricardo Baronovski, seguimos aqui. Eu vou lhe trazer mais um assunto agora, a gente já observando o futuro. Vendo a eleição do ano que vem, o vice-presidente Hamilton Mourão pretende concorrer às eleições de 2022. A preferência é pelo governo estadual do Rio de Janeiro. A CNN, o presidente do PRTB, Antônio Carlos Mendes, confirmou a intenção do general. A legenda gostaria de contar com o apoio de Jair Bolsonaro numa eventual candidatura de seu vice. O atual governador, Cláudio Castro, do PL, seria um dos concorrentes de Mourão. E a gente lembra que o presidente Bolsonaro negocia justamente com o PL, o que inviabilizaria o apoio ao vice-presidente, que poderia vir a ser um adversário, então, de Cláudio Castro. Ricardo, qual a sua avaliação sobre essa movimentação de Mourão e até que ponto o movimento federal, não é, a eleição presidencial, pode influenciar o nome de Mourão numa possível candidatura estadual? Pelas notícias, Elisa, já colocaram o Mourão em todos os cargos da República, né? O primeiro era senador federal, já estava certa a saída dele para o Senado Federal. Depois, cogitaram ele para comandar o governo do Rio Grande do Sul, dizendo, olha, ele tem lá a sua popularidade e agora, então, surge essa bandeira dele governar o estado do Rio de Janeiro. Mostra pra gente algumas coisas. Primeiro que a política é um grande acordo, tudo isso é uma conveniência não só do Mourão, mas também do presidente Jair Bolsonaro. Por que o Mourão não sai como vice-presidente? Porque esse cargo de vice-presidente é muito importante como moeda política, para que ele faça a entrada adequada em alguns partidos, PL ou PP, que são os dois que mais despontam hoje. Eu vi hoje o capitão Derrite, né, deputado federal, comentando o seguinte, que hoje o vice-presidente, ele é ligado à ala do governo, ele tem que ter esse capital político, né? Tem que ter um grande capital político e tem que ter uma certa personalidade forte no Nordeste para fazer frente ao Lula. Então, alguns nomes surgiram aí, Ciro Nogueira, Fábio Farias. Então, é normal, essa saída do Mourão não é um episódio traumático. Aliás, eu vejo muita notícia falando de descontentamento ou colisão entre presidente e vice-presidente, mas o Mourão deixou muito claro numa entrevista essa semana, dizendo: sairei se tiver o apoio do Bolsonaro, não concorrerei contra ele e não afrontarei agora no final de governo. É um pouco da estigma do militar, de hierarquia, disciplina, lealdade. Isso marca o militar. É um militar já reformado, muito experiente, tem um currículo vasto, é um nome forte na política, muito prestigiado nas academias militares. Então mostra mais uma vez que tem a estigma militar de lealdade. Primeiro chegar, o último a sair, chega 10 minutos mais cedo, sei, tenho família militar, sei como é que é. E ele mostra mais uma vez como assim funciona também no campo da política. Mas a política não deixa de ser um grande acordo. Termino dizendo: houvesse a candidatura avulsa ou independente, ou seja, dando pista para que o presidente concorresse sem partido político, não teria esse tipo de negociação. Quem será meu vice? Muitas vezes um vice que não é alinhado ideologicamente ao principal, o vice é um acessório, o acessório segue o principal. Se houver colidência, pode tornar o governo muito problemático e ingovernável. Então a candidatura avulsa resolveria esse problema, dando liberdade. Estou dizendo, ele vai ser obrigado a concorrer sem partido político, não. Ele tem a opção, a gente chama de faculdade, de assim concorrer, também facilitaria a vida do Mourão. Mas isso é natural, é um acordo político e que vai na conveniência de ambos os candidatos para que se destine melhor em 2022. É uma posição difícil a de vice, hein? Já diria a carta de Michel Temer com o vice decorativo, não é? Que deu o que falar nas estruturas do poder. Ricardo Baronovski, obrigada, viu, por mais um dia. Bem-vindo sempre aqui ao nosso jornal. Obrigado, Elisa. Excelente semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.